sobre Carlos Miguel, que se explicou em sua apresentação no Palmeiras por causa da música provocativa que ele cantou contra o Verdão em 2023. Marcos Leonardo está à venda no Al Hilal. Será que caberia no seu time do coração? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras. Carlos Miguel foi apresentado nessa sexta-feira ao lado da presidente Leila Pereira e, obviamente, foi perguntado sobre aquela musiquinha que ele cantou no fim do ano de 2023, quando era atleta do Corinthians. Na oportunidade, ele cantou: o Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Copinha e não tem Mundial. Situação que gerou transtornos, incômodos, em meio às tratativas do Palmeiras com Carlos Miguel e o Nottingham Forest. O presidente Leila Pereira ignorou protestos de torcedores do Palmeiras e bancou a contratação. Carlos Miguel respondeu da seguinte maneira sobre o tema, abre aspas: era uma época em que eu era muito imaturo. Era bobeira, zoação, coisa de quem vem da base, coisa do passado, já foi. Quero agradecer o que vem pela frente e que o Palmeiras está me proporcionando. O Verdão contratou o Carlos Miguel por 5,5 milhões de euros fixos, mais 500 mil euros em bônus, negociação fechada com o Nottingham Forest, que teve lucro com o goleiro. Ele havia sido comprado do Corinthians por 4 milhões de euros, repassou por 5,5 com mais 500 de bônus e ficando com 20% do valor de uma venda futura, mesmo levando em consideração que o Carlos Miguel nessa primeira temporada de futebol inglês entrou em campo em apenas 3 oportunidades. O goleiro vai vestir a camisa 1, mas isso não indica que ele chega para ser titular, pelo menos nesse primeiro momento. O Everton segue pegando no gol. A tendência é que, em caso de falha do Everton, Carlos Miguel possa ir migrando para a condição de titular, contrato longo. O Everton vai completar 38 anos de idade no fim da temporada e já vem sofrendo gols que não eram tão comuns em outros tempos. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, centroavante brasileiro em alta na Arábia Saudita, mas à venda. O Al Hilal, com aquela ideia de reestruturação e contratação de jogadores de muito nome, pretende utilizar as vagas de jogadores estrangeiros para contratar verdadeiras estrelas e pode acabar sobrando para o centroavante ex-Santos. Marcos Leonardo fez uma primeira boa temporada na Arábia Saudita. Por lá foram 43 jogos, 29 gols e 3 assistências. Ele foi um bom substituto para o Mitrovic, que conviveu com uma série de lesões ao longo da temporada. Mas, como a ideia é ter jogadores famosos e jogadores estrelados, pode acabar sobrando para o Marcos Leonardo, até porque o limite de estrangeiros no campeonato nacional é de 8. Dessa maneira, a tendência é que o Marcos Leonardo fique disponível apenas para competições continentais. Ele, por exemplo, poderia jogar as Champions Asiática, mas para o Marcos Leonardo não é interessante. Você perde espaço, você perde valor, você joga menos. E diante desse cenário, o Al Hilal está disposto a ouvir propostas pelo atacante. No primeiro momento, assim que li a notícia, já imaginei o Marcos Leonardo reforçando o Flamengo. Jogador com características parecidas a que o Felipe Luiz pede, de um centroavante móvel, que combate bastante, rouba a bola, mas vale a lembrança de que o Al Hilal havia comprado o Marcos Leonardo do Benfica por 40 milhões de euros. Número praticamente inviável para um clube brasileiro. O Benfica é quem fez bom negócio, porque o tirou do Santos por 22 milhões de euros e o vendeu pouco tempo depois para o Al Hilal por 40 milhões de euros. Pergunta que eu deixo para você: Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já registra a sua opinião no espaço para comentários. Combinado? Quero falar agora sobre a Globo, que preferiu o Palmeiras ao Flamengo e ao São Paulo na transmissão das partidas de quartas de final da Libertadores da América. Só para vocês entenderem, os confrontos das quartas de final já estão definidos, com datas, horários e locais. E a Globo, por ter investido mais nos direitos de transmissão da Libertadores da América, tinha o direito à primeira escolha, ou seja, a Globo decidiria que jogo transmitir das quartas de final. E a opção da emissora foi de passar tanto o jogo da ida quanto da volta de Palmeiras e River Plate. Dessa maneira, a partida do Flamengo com o Estudiantes vai ficar para a ESPN. A ESPN foi responsável pela segunda escolha e São Paulo versus LDU, a terceira escolha, ficou com Paramount Plus. Para você entender direitinho datas, horários e emissoras. Bora para o serviço. River Plate e Palmeiras vão se enfrentar nas quartas-feiras de 17 e 24 de setembro, 21h30, jogos transmitidos pela Globo e também pela ESPN, embora com exclusividade em TV aberta na TV Globo. Palmeiras abre definitivamente negociação para trazer Andréas Pereira e agora corre contra o tempo para fazer com que o negócio saia até o final da janela de transferências em 2 de setembro. Meus amigos, depois deste jogo,
horroroso. Palmeiras passou, tá qualificado, quartas de final da Libertadores. Vem aí o River Plate pela frente. Nas duas edições em que o Palmeiras enfrentou o River Plate na competição, 1999 e também 2020, o que aconteceu no final? O Palmeiras ergueu a taça. Então, é o terceiro encontro entre Palmeiras e River e nesta versão Abel Ferreira versus Marcelo Gallardo também é a segunda vez que se encontram, lembrando que em 2020, nossa senhora, que teste pra cardíacos. Palmeiras meteu 3-0 lá na Argentina. E aí quando veio pro Allianz Parque pra, resolver a parada, fazer aquele jogo chamado protocolar, quase que o Palmeiras fica fora, perdeu por 2-0, VAR que anulou gols do River Plate, que seriam os terceiros gols naquela ocasião e que poderiam fazer com que o Palmeiras tivesse que decidir nos pênaltis, quase arriscou tudo. Felizmente, os deuses do futebol estavam ao lado do Verdão, que depois ganhou naquela ocasião o bicampeonato da Libertadores. Desta vez, mais um duelo pesado. E claro, um duelo que a gente espera que seja completamente diferente da atuação desta quinta-feira, do 0-0 horroroso, modorrento, catastrófico e que foi uma falta de respeito ao torcedor que foi o Allianz Parque. Palmeiras passou, legal, bacana, mas não precisava ser dessa forma, porque quanto mais você eleva o seu nível de competição, quanto mais você joga vencendo, mostrando para os rivais o tamanho da sua força, encarando a competição do tamanho que ela te exige em termos de competitividade, em termos, claro, também de organização, de intensidade, tudo aquilo que a gente sabe que no futebol é importante, mas você cria a casca de preparação para buscar este grande sonho que é o tetracampeonato da Libertadores, tá bom? Mas passou, jogo ficou pelo caminho, as críticas também ontem, para quem quiser acompanhar minha live pós-jogo aqui no canal do Facincani, só entrar aqui na playlist do ao vivo que vocês vão ver tudo que eu falei a respeito de Palmeiras Universitário, mas hoje, nesta sexta-feira, a informação é diferente. A novela Andréas Pereira ganha mais um capítulo nesta segunda temporada. E esperamos que, nesta ocasião, diferente do que foi na janela de transferências em janeiro, o final seja feliz. Tanto para jogador, como para o Fulham, mas principalmente para Abel Ferreira e os seus comandados alviverdes. Porque o Palmeiras precisa, é obrigatório, ter um jogador no meio-campo que seja um referencial. Vou dar minha opinião em relação a Andréas Pereira e, claro, atualizá-los em relação a tudo isso. Para quem esteve na minha live de anteontem, no caso da quarta-feira, antes do jogo de Palmeiras e Universitário, vocês acompanharam as informações que eu trazia por lá, de que a novela tinha recomeçado, de que a chance existia e por parte de gente que lá em janeiro me abasteceu com todas as informações regradas desse caso Andréas Pereira. Ou seja, a história ganhou novamente uma oportunidade. E nesta sexta-feira ganhou um contorno também diferencial, que espero que daqui para frente o Palmeiras mostre a sua força no mercado, mostre convicção e de uma vez por todas resolva este problema do meio-campo depois da saída do Richard Rios, que o Palmeiras segue penando para contratar um jogador de tal calibre. Na última quarta-feira, entre terça e quarta-feira, explodiu essa história do Andréas Pereira, de que o jogador teria entrado em contato com os empresários e pedido para fazer uma nova prospecção de mercado. Prontamente, a prospecção foi feita ao Palmeiras, que recebeu muito bem, mas deixou avisado. Olha, pelos termos que negociávamos em janeiro, a chance é zero. Palmeiras quase pagou pelo Andréas Pereira 25 milhões de euros, tá? Num total, seria 20 de entrada, mais 5 de bônus, tá? Ok, resolvido isso, não deu certo. Para mim, o jogador também não fez nenhuma força para que o negócio acontecesse. Aliás, ele usou o Palmeiras de trampolim para se valorizar no mercado em que ele gostaria de novo de se sentir importante. Porque ele deu brecha para que o Palmeiras fizesse a abordagem.
O Palmeiras chegou no Fulham, que pediu pro jogador trucar a situação. Aí o técnico, na época, o Marco Silva, conversou com o Andréas, ele deu uma recuada. Aí o Marco Silva passou a utilizar menos o Andréas do que ele esperava. Ele voltou a pedir pro Palmeiras conversar com o Fulham. Depois chegou o Fulham e falou, olha, agora você vai sair no meio da temporada, espera depois, vamos ver. O cara recuou. E aí deu uma entrevista dizendo que gostaria de ter continuado no Fulham, que tinha um projeto pela frente, que quer ficar na Europa e tudo mais, e isso declarações da época. Só que na mesma entrevista em que ele agradeceu o Palmeiras, mas falou que gostaria de ficar na Europa, abre aspas, se viesse uma proposta do Flamengo, voltaria amanhã. Ou seja, não deu pra entender nada, né? Ele usou o Palmeiras de trampolim, pipocou pra torcida do Flamengo, que nesse meio tempo foi lá encher o saco do cara nas redes sociais, e a gente sabe que isso tem peso. Ele ficou ali, sabe, fazendo um tal de charminho que ninguém entendeu absolutamente nada. Se o cara tem peito, vai lá e aceita a proposta da qual ele se colocou à disposição, e agora desistiu de ficar na Europa, porque sabe que o Fulham tá buscando uma nova reformulação. Ele já não foi utilizado nesses últimos jogos no início da temporada inglesa e agora pediu para ser negociado e para que os empresários prospectassem. Esperou, inclusive, até as últimas horas, uma abordagem do Flamengo que não veio, porque o Flamengo contratou o Jorginho e o Saul para essa posição em que o Andréas Pereira esperava jogar. Então, sobra o Palmeiras, o plano B da vida dele. Mas tudo bem, o Palmeiras o sempre teve como chamado plano A. E a negociação está acontecendo sim. E nessas últimas horas, ela teve uma primeira abordagem. O Palmeiras conversou com o staff do jogador, manteve aquilo que em janeiro prometeu ao cara, a resposta foi positiva, mas o Palmeiras falou para os empresários que, por aqueles valores do começo do ano, a chance era zero e o Palmeiras hoje tem à disposição 16 milhões de euros para o Andréas Pereira. Tá? Então, se o Fulham aceitar 16 milhões de euros, o que eu trouxe inclusive de informação na minha live de quinta-feira pós-jogo, que o Fulham venderia o Andréas entre 18 e 20, se o Fulham baixar a pedida para 16, o negócio vai ser sacramentado. Então, a partir de agora, começa mais um jogo de xadrez, uma chamada mendigagem do Palmeiras, né? Uma barganha para, claro, pagar menos por um jogador de 29 anos. Não dá muito para entender porque não é o perfil da Leila, não é o perfil do Abel, gostam de jogadores mais jovens, poder de revenda, e o Andréas não vai ter poder de revenda na compra que o Palmeiras vai fazer por esses valores. Todo mundo sabe, ganho esportivo, e eu sou favorável a isso, tá? Eu sou contra essa história de contratar aposta. Eu sou favorável a contratar jogadores que chegam para resolver. Ele seria a minha primeira opção no meio-campo? Não. Já falei que o nome para mim, para substituir perfeitamente o Richard Rios, até pelas características, é o Wendel, jogador que está no Zenit da Rússia. Jogador do Sporting de Portugal, que começou no Fluminense e é muito bom de bola. Mas o Palmeiras entendeu que o Wendel é um jogador ainda muito caro e está tentando por essa barganha buscar o Andréas Pereira. Então a negociação, se acontecer e avançar, será por esses termos. Claro, o Palmeiras tentando pagar uma entrada menor do que os 16 milhões de euros, e aí com isso colocar os chamados bônus para que o valor seja alcançado. Tá? Então, a partir de agora, a decisão passa a ficar entre staff de Andréas Pereira e o Fulham para tentar demover o clube inglês de uma ideia de ganhar um valor maior e que seria até próximo do negociado no começo do ano e fazer com que o Palmeiras convença o clube inglês e faça essa venda que tanto o técnico Abel Ferreira espera que chegue para o meio campo, haja vista que a janela de transferências fecha em 2 de setembro e o Palmeiras novamente corre contra o tempo, porque vai ser uma negociação chata e complicada para fechar o negócio, como a gente acompanhou recentemente, de uma novela que se arrastou até os últimos dias da janela de transferências, a primeira deste ano, e não deu certo, e que inclusive o Palmeiras quase perdeu o Vitor Roque por isso, só registrando o jogador
horas antes do fechamento oficial da janela europeia. Então, a partir de agora, corrida contra o tempo e poder de negociação. Lábia para saber se o Palmeiras de fato vai conseguir embrulhar a ideia do Fulham e trazer o jogador. Até porque, como ele pediu para o staff prospectar o Palmeiras, é porque já sabia da proposta do Palmeiras e dos acordos que foram feitos no começo do ano que vão ser seguidos. Salário, o top do Palmeiras hoje, no teto dos melhores jogadores, como Gomes, como Paulinho, como Veiga, como Vitor Roque, e os tais protocolares 5 anos de contrato. Vamos aguardar para saber quais serão os próximos capítulos desta segunda temporada da novela Palmeiras versus Andréas Pereira. Fala, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe o like e se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito de Andréas Pereira, né? Faz 5 anos aí, trouxe em primeira mão aí. Acredito que tudo tá se encaminhando bem aí para fechar com Andréas Pereira aí. Palmeiras abriu tratativas aí para fechar com Andréas Pereira e futuramente aí possa ser que ele está sendo anunciado, né, nos próximos dias. O Verdão aí vai tentar contratar o Andréas Pereira até o final da janela, fechamento da janela, e abrir uma novela novamente aí, né? Vamos ver no que isso vai dar. Acredito que estou bem confiante que agora o Palmeiras vai fechar com o Andréas Pereira. E ele é um bom jogador, né? Ótimo jogador aí. Até deu um título pra gente aí contra os Flamengo, né? Então a gente tem uma ótima expectativa aí. Ele teve um bom futebol lá na Europa, só que não vem desempenhando tão bem lá no Fulham. E o Verdão vai querer contratar ele. Então ele tá descartado dos planos do Fulham. E o Verdão vai pra cima aí, tanto para repor a lacuna que o Richard Rios deixou, né? Então o que é que você acha? Você concorda com essa contratação? Ou você acharia melhor ir atrás de outro jogador? E o Marcos Leonardo aí, você acharia uma boa contratação também? O Verdão tentar um empréstimo, algo do tipo aí ao Hilal e trazer ele para ele jogar? Acredito que não há necessidade, por conta que a gente já tem um Vitor Roque aí, né? Então o Vitor Roque tá jogando, foi uma contratação cara, mas vem fazendo gol. No primeiro momento ele não veio mostrando o que a gente estava esperando, mas ultimamente tá vindo desempenhando um ótimo papel. Deixa seu like e comenta muito esse vídeo, o que você achou disso tudo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.